Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do módulo 3 da disciplina de planilhas eletrônicas. Na aula de hoje a gente vai entender como trabalhar com matrizes dentro do LibreOffice Calc. Estão vendo a nossa planilha? A gente tem uma planilha de vendas da lanchonete, com o nome de quem vendeu e qual o produto, se é um lanche ou uma bebida, a quantidade vendida e o valor do produto que foi vendido, certo? Legal. Qual que é a ideia então? A ideia é a gente calcular o total que foi vendido para cada linha dessa coluna, dessa tabela, e ao mesmo tempo calcular o total geral, certo? Eu sei que vocês devem estar pensando que, professor, para calcular o total não é só eu botar aqui um igual e botar C3 vezes D3? Isso não dá certo? Dá. Mas a gente tem um outro jeito de resolver esse problema. Principalmente para tabelas maiores, onde a gente vai ter multiplicação de mais células ou coisas assim, vocês vão ver que tem jeitos mais fáceis de a gente resolver esse problema, que é através do cálculo de matrizes. Como é que a gente faz esse cálculo de matrizes? Bom, a gente vai selecionar, vai botar igual e vai selecionar toda a coluna que a gente gostaria de multiplicar, certo? Que é de C3 a C10, vai botar uma multiplicação e vai selecionar de D3 a D10, que é o que a gente gostaria de multiplicar. Legal. Mas se eu apertar Enter agora resolve? Não, ele seguiu nos dando só o 25. Por que ele nos deu o 25 sozinho? Porque ele considera que a gente está fazendo uma multiplicação só para essa linha aqui, mesmo antes digitando tudo. Mas tem um jeito de a gente fazer esse programa entender que o que a gente quer é uma multiplicação de duas matrizes. Como é que a gente faz isso? A gente sinaliza para o programa que é uma multiplicação, uma operação entre matrizes. Qualquer operação entre matrizes que a gente queira fazer, a gente vai apertar a tecla Ctrl, vai apertar a tecla Shift e vai apertar Enter. Agora, como eu já tinha esse valor aqui, não deu certo, mas vamos ver, vamos fazer do zero. C3 vezes C10 vezes D3, D10, Ctrl Shift Enter. Viram só? Se eu der numa célula que já tem o código, não funciona, mas se eu fizer uma célula do zero, dá tudo certo. E melhor, ele já preencheu para nós todas as linhas do total. Legal, né? Bem interessante. Então agora a gente já tem o total para cada uma das linhas, e com isso a gente facilita um pouco o nosso trabalho, certo? O que é importante? É importante que a gente segure Ctrl Shift e depois aperte Enter para o programa reconhecer que isso é uma matriz, tá bem? E se a gente quiser fazer o total geral? Bom, a gente poderia fazer só a soma dessa coluna aqui, né? Mas vamos fazer de um jeito diferente. Igual a soma, abre parênteses, e vamos fazer aqui dentro essa multiplicação de novo, para vocês verem como mesmo dentro de um comando isso dá certo. Certo? Fechei parênteses, Ctrl Shift Enter. Viram como deu certo? Legal, né? Show! Vocês estão vendo aqui na nossa barra de equação, aqui na nossa linha de entrada, que quando a gente aperta Ctrl Shift Enter, ele nos mostra... Agora ele apagou porque eu cliquei, mas ele nos mostra duas chaves, uma no início e uma no fim, estão vendo? Acontece a mesma coisa para o nosso total, uma chave no início e uma chave no fim. Por que isso acontece? Essa é a forma do programa dizer que o que a gente está fazendo é uma operação entre matrizes. Legal? Se a gente tentar inserir essas chaves, vou fazer aqui do lado, ó. Chaves igual C3, C10 vezes D3, D10, fechei parênteses, fechei chaves, não dá certo, estão vendo? Por que não dá certo? Agora vocês já devem estar carecas de saber isso. A gente não começou com o igual a nossa fórmula. Por mais que aqui ele esteja aparecendo antes do igual, isso aqui foi o programa que adicionou. Aqui, se a gente não começa com o igual, ele não sabe que isso é uma fórmula. E aí ele considera que é só um texto que a gente está inserindo. Então vai dar errado, certo? Conseguiram entender então? A gente seleciona a célula que a gente deseja botar a fórmula, que a partir dela vai ter o preenchimento com a operação entre as matrizes. E depois a gente faz, então, a digitação da nossa fórmula, aperta Ctrl, aperta Shift, segura os dois juntos e aperta o Enter.
Com isso ele adiciona essas chaves e a gente sabe que deu certo a nossa operação entre matrizes. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha 2 que eu preparei pra gente também. Tem umas operações entre matrizes tipo as que a gente fazia na escola. Só para vocês praticarem um pouquinho e entenderem um pouquinho. Então como é que a gente faz isso? A gente quer fazer a matriz A mais a matriz B. A gente bota igual, seleciona a matriz A, mais, seleciona a matriz B, certo? Ctrl, Shift, Enter. Estão vendo como tudo agora deu 10? E tá certo, ó, porque a gente tem uma matriz que soma 1 com 9, 2 com 8, 3 com 7 e assim sucessivamente. Tinha que dar tudo 10 mesmo. E viram como preenchendo só uma célula ele preencheu toda a matriz para nós? Porque ele identificou que isso era uma operação entre duas matrizes. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para a operação de menos. Igual, seleciona a matriz A, menos, seleciona a matriz B. Não esqueçam do Ctrl, Shift e Enter. E está preenchida a nossa matriz. Tá certo esses valores? Quanto é que é 1 menos 9? Menos 8, né? Tá certinho. Beleza, vamos fazer agora então matriz B vezes a matriz C. Ah, professor, por que essa não é 3 por 3? Bom, se vocês já viram matrizes na escola, vocês devem saber que quando a gente faz uma multiplicação de matrizes, a gente pega linhas e colunas vezes linhas e colunas. E o que a gente fica, ó, essa matriz é 3 por 3, e essa matriz aqui é 3 por 2. A gente pega esses números do meio tem que ser iguais, esse 3 com esse 3 aqui tem que ser o mesmo número, senão a gente não consegue fazer a multiplicação. E a matriz resultante tem o tamanho 3 por 2, certo? Então por isso que a gente fez essa matriz aqui só com 3 por 2. Se a gente quisesse adicionar aqui mais uma coluna, por exemplo, vamos adicionar e fingir que vai ficar desse tamanho. Quando a gente fizer essa multiplicação, então, igual matriz B vezes a matriz... selecionei errado. Vezes a matriz C. Ctrl, Shift, Enter. Estão vendo que não importa? Porque essa coluna aqui ela não está sendo utilizada. A matriz tem só esse tamanho aqui. E tá certo esses valores? Então, né? 9 vezes 7, 63. 3 vezes 3, 9. Então tá certinho. Conseguiram entender, então? Com isso, a gente fez umas operações entre matrizes. Prestem atenção, sempre que a gente for fazer uma operação, então, não importa que tenha uma soma, não importa qual é a equação que a gente está usando, se tem uma operação dentro que é entre matrizes, a gente sempre segura Ctrl, Shift e aperta Enter. Tá bem? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tenham um ótimo dia.